Beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos à live Ansiedade em Foco, ao programa, né? Ansiedade em Foco. O objetivo desse programa é fazer você retirar dúvidas sobre a ansiedade e desse modo ficar mais fácil de diminuí-la, tá bom? E o tema de hoje vai ser qual? Vai ser o seguinte: por que a gente não tem recaídas mesmo tomando remédios, né? Por que a gente tem recaídas de crise de ansiedade mesmo tomando remédios, para ser mais específico, tá? A gente vai falar sobre isso na live de hoje, tá bom? Sem mais, vamos lá. Você vai saber por que nessa live aqui as recaídas acontecem, que elas podem normalmente acontecer com qualquer pessoa, tá? Que possa estar passando por um tratamento medicamentoso e está em um sofrimento emocional, né? E já vou falar para vocês agora por que essas crises acontecem. Por causa que é o seguinte, gente, quando nós tomamos remédios, né, os remédios psiquiátricos, eles são feitos para aliviar os sintomas da ansiedade e diminuí-los, entendeu? Essa é a função dos remédios, essa é a função da psiquiatria. Quando você vai no psiquiatra, a função dele é tratar dos sintomas. E para a psicologia, a função dela é tratar da causa de todos esses sintomas, entenderam? É a causa que ela trata, no caso, né? Ela trabalha na raiz do problema, ela trabalha no centro do problema. Vamos colocar num exemplo aqui. Imagina que você tem um terreno assim, com os matos, você vai construir alguma coisa, não sei, imagina isso. E daí, às vezes, de vez em quando, você vai lá e vai carpir aquele terreno, porque aparecem uns matinhos, né? Umas ervas daninhas lá, e daí você está carpindo para você manter aquilo, né? Mas se você, enquanto você não for lá cimentar a casa, né? Tirar a raiz do problema, a raiz da planta, ela vai continuar nascendo. Então, você imagina que a pá seja você carpindo, seja você tomando as medicações. Você está tomando as medicações, você está arrancando os matinhos. Mas você não está indo lá na raiz do problema, você não está arrancando a raiz da causa daqueles matos, porque você não arrancou a raiz por tudo. Aí a gente vai, na psicologia, a gente trabalha a raiz do problema, o X da questão, para isso daí não ficar mais nascendo. Aí a gente passa depois um cimento em cima, para ela não estar nascendo mais, para aqueles matinhos não estarem mais incomodando a gente. Mas enquanto a gente ficar só arrancando o matinho, a gente não vai resolver o problema, entendeu? Você vai ter que sempre estar indo lá no terreno, você vai ter que sempre estar indo lá carpindo, e esses matinhos vão ficar aparecendo e aparecendo sempre, tá? Foi claro o que eu expliquei para vocês, gente? Se foi claro, vocês podem falar sim aí no chat, por favor, para eu não viajar muito também, né? Tem gente falando aí, ó, Elisandra, boa noite. Ó, o Vanderlei já tá aí assistindo. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Bia. Então, é isso, tá, gente? A psicologia, ela cuida da causa. É simples, psicologia cuida da causa. Psiquiatria, sintomas. Entendeu? Psiquiatria, sintomas, psicologia, causa. Psiquiatria, sintomas, psicologia, causa. Cada um sempre vai cuidar do seu. Mas, quando essas duas ciências trabalham juntas, isso daí é muito bom, né? Para o paciente. Por quê? Porque ele vai ter um aval, né? Ele vai ter uma análise dos dois lados. Isso daí pode dar muito mais resultado positivo para a pessoa que está passando, né? Está fazendo esses dois tipos de medicamentos. De tratamentos. E a pessoa, ela tem que... por que acontece então as recaídas? Eu contei tudo isso para chegar nas recaídas, né? Por que as recaídas acontecem? Por causa disso.
A pessoa, às vezes, ela está cuidando só dos sintomas, dos matinhos, e ela não está cuidando da causa real. E por isso que esses matinhos, às vezes, mesmo se carpindo alguma coisa, você dá uma distraída, eles crescem, né? E nos sintomas da ansiedade também. Às vezes a gente pode ter crise porque a raiz do problema está lá. Então ela vai surgir uma vez ou outra. E enquanto a gente não cuidar da raiz, ela pode estar surgindo mesmo que a gente esteja nos sintomas. Lógico que outras vezes também, quando a gente está na psicologia, as crises podem vir, mas isso daí é cada vez menor, né? E eu tô falando para você parar de tomar remédio? Não, de jeito nenhum. Você começou, remédio psiquiátrico é uma coisa assim, você começou, você não para mais também, né? Porque esse remédio psiquiátrico tem que acompanhar também um tratamento psicológico, para você estar atento nisso, que para você estar no tratamento dos dois, né? Você tem que estar bem atento nos seus sintomas, e depois na terapia, né? Na psicologia, você trata, você vê a causa. Isso é um conjunto que você vai fazendo com você mesmo para se sentir cada vez melhor, né? E por que tem pessoas que às vezes estão tomando remédio e param de tomar remédio e caem, né, as crises? Elas falam assim, minhas crises, parei de tomar remédio, as crises voltaram, os sintomas voltaram mais forte, porque talvez ela não estava vendo que estava dando resultado o remédio, por causa que ela estava acostumada, né, com aqueles sintomas estagnados. Eles ficam adormecidos, né? Eles não somem de vez, eles ficam ali adormecidos, eles ficam mais aliviados, eles ficam diminuídos, mas eles estão ali. Aí no momento que a pessoa para de tomar o remédio, ela está deixando de cuidar desses sintomas. Então eles vêm à tona mesmo, ele vem com tudo, né? E eles vindo com tudo, aí a pessoa pode sentir de novo, falando, nossa, olha, por que eu parei de tomar o remédio? Aí ela sente a diferença de tomar o remédio e não tomar. E às vezes a recaída é muito forte, porque às vezes ela não tinha faz tempo aquela recaída, os remédios podiam estar segurando essa recaída para ela, né? E então é por isso que é muito importante a pessoa não parar de tomar o remédio por si só, né? E também tá colocando esses dois. Ela toma medicação, se por acaso ela começou a tomar medicação, mas ela também procura um psicólogo para algum tratamento, porque ela está cuidando dos dois lados, ela está cuidando do terreno mental dela de uma maneira completa. Ela não está cuidando só de uma parte, ela está cuidando de tudo. E tem outra coisa também, gente, a gente se não cuidar da parte da parte nossa que causa isso daí, a gente pode estar tomando um remédio para sempre, porque daí a gente vai tomando remédio, às vezes vai aumentando a dose por causa que a gente se acostuma, né? E a pessoa pode estar cada vez precisando de mais remédios, precisando aumentar a dosagem, mas porque ela não virou ainda para a causa, ela não olhou para a causa que veio de tudo isso. Então ela tem que estar olhando isso daí também, né? Cuidar dos sintomas e cuidar da causa dos sintomas, tá? Sempre os dois, entendeu? Mas às vezes também na psicologia a pessoa pode também, por exemplo, sempre eu recomendo que a pessoa vá primeiro no psicólogo antes de ir no psiquiatra. Por quê? Porque eu estou puxando o saco da psicologia? Não, é porque se por acaso ela for no psicólogo primeiro, talvez ela nem precise ir no psiquiatra, entendeu? Agora, se ela for no psiquiatra primeiro, é a grande chance que ela precise do psicólogo. Então a gente tem que estar vendo certinho isso daí. E às vezes também a pessoa, não é porque a psicologia está tratando a causa que ela não vai ter que tratar os sintomas também. Às vezes ela tem que tratar, porque
pode ser que aquilo lá esteja muito inflamado para ela, né? Por exemplo, não sei se vocês já foram tratar o canal, imagina que você vai tirar um dente, tratar um canal, alguma coisa. E daí, esse dente ou essa infecção que tá assim, tá muito forte. E ele vai fazer um procedimento meio que cirúrgico assim. Aí o dentista ele não vai aceitar, porque ele vai falar assim, ó, sua gengiva tá inchada, não vai dar para tratar ela agora. Você vai ter que desinflamar ela, tomar alguns medicamentos, uns antibióticos, não sei, e depois você volta aqui quando ela estiver mais desinchada, né? Na terapia é a mesma coisa, assim. Quando a pessoa está inchada, né? Na psicologia, no caso, né? Quando a pessoa está inchada com sintomas da ansiedade, fica difícil tratar ela, porque os sintomas não deixam ela se concentrar, não deixam ela refletir, não deixam ela pensar. Então, ela tem que estar vendo com ela mesma como que tá esses sentimentos, como que tá os sintomas, né? Ela tem que enxergar por um todo, tá bom? Pessoal falando aí, Elisandra. Elisandra falou aqui, gente. Verdade, as crises vieram mais forte sem medicações, sem acompanhamento psicológico e psiquiátrico. É verdade isso daí, ó. A Elisandra tá aí para não deixar eu mentir, né? Isso daí pode realmente acontecer, porque é um processo que acontece dentro da gente, né? Então, se a gente interrompe isso, a gente volta, assim, sente que parece que arrancou um membro nosso, né? Uma dor terrível. Tem uma paciente minha que ela ficou 2 sessões sem vir. Quando ela veio, ela já veio um pouco, né, mais debilitada, ela veio um pouco mais chorosa. Isso daí porque ela estava num processo e ela cortou um processo, né? Todo processo terapêutico, com remédio, na psicologia, é um processo contínuo, que ele vai indo assim. Ô Branquinha, sai daí, minha gata, gente. Sai daí, você tá tremendo o negócio. É um processo contínuo, assim, que ele vai assim, ó. Ele vai indo, vai indo, vai indo. Se a pessoa parar, esse negócio já quebra já a pessoa pode sentir muito. Porque ela pode até não sentir que ela estava crescendo muito no tratamento psicológico ou terapêutico. Mas quando ela dá essa quebra, ela sente demais. Infelizmente, sente negativamente. Ela pode até pensar, nossa, mas por que eu parei? Por que eu fiz isso, né? Eu não devia ter feito. Então, é essa recaída que dá realmente também, é uma das recaídas que acontece. Sai daqui, Branquinha. Você está atrapalhando eu. É uma das recaídas que acontece quando a gente para de tomar o remédio, né? Vocês viram que tem vários tipos de recaídas, né? Recaídas porque parou de tomar medicação, recaída normal, que às vezes acontece, recaídas de só tomar a medicação, mas não tratar da causa, né? Tem vários tipos de recaída. No caminho, a gente pode mesmo recair normalmente. Imagina que você está aprendendo a dirigir. Vocês lembram quando você estava aprendendo a dirigir? Falem aí se quem dirige aí, se quiser comentar. Né? A gente era um desgosto, né? Dirigindo lá, morrendo toda hora, parecendo um boiadeiro, né? Só indo para frente, para trás. E com o tempo a gente pega agilidade naquilo. Mas durante esse processo a gente tem algumas crises, né? A gente tem alguns vexames. A gente deixa o carro morrer no meio da rua, a gente acelera demais onde não é para acelerar. É porque a gente está pegando o processo, a gente está caminhando naquilo. Então, quando a gente está caminhando, a gente vai cair algumas vezes mesmo. Veja também, ó, falando em caminhar, o nenenzinho, quantas vezes ele não cai antes de andar, né? Começa a engatinhar tudo, depois ele não vai caindo, ele vai tropicando em tudo antes de realmente estar andando, né? O pessoal tá falando aqui, vamos ler mais comentários. A Danila, boa noite, Danila. Verdade, você está me ajudando muito, obrigado. Ah, que bom, Danila, que bom que tá te ajudando. Fico feliz por isso, tá?
Crislane falando boa noite. Boa noite aí, Crislane. Andréia aí. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos aí, quem tá chegando. Tá bom? Nossa, eu falei nessa parte. Então, gente. E qual que é a maneira errada de já fazer isso? Como eu disse pra vocês, parar a medicação, entendeu? Se parar a medicação do nada, a crise vai vir com toda certeza, entendeu? Quem dá a medicação é o médico e quem tira a medicação é o médico também, tá? A gente não pode tirar, a gente acha que não vai dar nada, mas depois a gente sofre na pele sim, tá? Então a gente tem que estar muito atento nisso, tem que estar prestando muita atenção nisso. Por isso que que eu falo para vocês que é um perigo, que você não pode parar do nada, né? Tem gente que sofre na pele, né? A nossa seguidora aí, a Lisandra mesmo, ela falou o exemplo pra gente aí, né? Que elas voltam mais forte, que elas voltam mesmo. Porque eu tava vendo aquele Saúde da Mente lá, né? Eu vou só comentar com vocês, eu não sei nada de medicação, que ele fala assim que o remédio psiquiátrico pode ser tipo um anti-inflamatório mesmo, né? Antibiótico. Se a pessoa para de tomar, aquilo lá volta mais forte. Os médicos não dizem isso, que quando a gente para de tomar um antibiótico, a bactéria, se a gente não matou ela totalmente, a bactéria não volta mais forte. Ele fez essa analogia, eu vi mesmo, né? Nesse vídeo que ele estava fazendo, nessa live, eu vi essa analogia que ele falou. Se a pessoa parar, às vezes quando ela voltar, ela pode precisar de algo mais forte ou não, né? Isso daí depende do caso, psiquiátrico que ela for. Mas não é nada recomendável parar, entendeu? Parou, começou a tomar, continua, não para mais, tá? Para só quando entrar no tratamento, né, psicológico, com um psicólogo, e depois for vendo a condição, e o médico, o psiquiatra for vendo que a pessoa depende menos daquele remédio. Mas, Murilo, eu vou tomar para sempre esse remédio aí? Não, não vai não. O remédio, depois de um tempo, quando o psiquiatra, se ele for um bom profissional, ele vê que a pessoa vai precisando cada vez menos desse remédio. E daí ela entra no que? Na fase de desmame, né? O que é isso? O psiquiatra vai vendo que ela vai melhorando e vai tirando aos poucos o remédio dela, né? Não sei como que é os negócios de miligrama, né? Vai tirando, dependendo como que a pessoa vai melhorando, se ela tá indo, ele tá vendo a evolução dela. E então não é para sempre, mas tem que ter um acompanhamento certinho, tá bom? E a gente tem que saber também que às vezes nem sempre a culpa é dos remédios, né? Tem gente que pode pensar assim, nossa, a culpa é daqueles medicamentos lá que não fazem mais efeito, a culpa é do médico que não sabe passar os medicamentos para mim, eu tomo, quem já ouviu falar disso também? Eu tomo remédio há tanto tempo, né? De certinho tudo, eu não melhoro dessa ansiedade, eu não fico bem, né? Eu tomo e nada de sarar. Aí você vai mais perto da pessoa, pergunta, mas qual que é, por que você toma, né? Às vezes a pessoa nem sabe também porque tá tomando, que ficou uma coisa assim automática para ela. Ela pode também tá falando assim que ela tá tomando tipo há 10 anos. Aí você pergunta também, mas já procurou um psicólogo, tudo? Não, nunca fui. Mas às vezes não é porque a pessoa nem sabe, ela não vai porque no psicólogo porque ela não quer. Às vezes pode ser também, né, que ela não quer, que ela acha que não precisa, tem essa. E às vezes ela nem sabe que precisa dele. Então ela tem que abrir o olho, que a psicologia também é tanto quanto importante quanto a psiquiatria, tá? Os remédios, o psicólogo, o psiquiatra, quanto mais mão junta for, melhor, tá bom? Deixa eu ver aqui agora, gente. E o que as pessoas podem estar pensando, né? Algumas podem pensar assim,
mas eu desisti de remédio, que não sei o que. Remédio não adianta nada, né? Aí a gente volta naquele tema lá, se é o remédio mesmo que não adianta nada, ou é a pessoa, né, que às vezes estava tomando errado, né? Às vezes ela pode, é um perigo também, ela ir mudando de dose, né? Tem que falar o que o psiquiatra realmente passou para ela. Às vezes ela acostumou com o remédio, né? Às vezes ela não sente mais os efeitos dele, porque tem algumas pessoas que podem ter aquela ilusão, aquela sensação que o remédio vai erguer ela nas alturas, que vai deixar ela mais animada, né? Que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Na verdade, não. Na verdade, ela só vai sentir o alívio temporário do remédio por causa que ele trabalha a química, né, do nosso cérebro. E ele vai agir no alívio temporário dos sintomas. E se ela não tratar mesmo a causa, pode ficar ali, né, anos e anos a pessoa não sair do lugar, tá? Tem outras pessoas que não falei pra você, já tomo remédio há anos, eu não vejo diferença, né? Que como as pessoas, como se o remédio fosse mudar realmente algo assim, ser algo transformador para ela, e não é desse jeito. O remédio ele tem a sua função muito importante, mas a função dele é aquela, né? O outro remédio o psicólogo tem a outra função dele, que é tratar a causa, né? Imagina um chinelo, né? Eu olhei para baixo do chinelo, já imaginei o chinelo. Imagina um chinelo, tem a parte de baixo dele, que é muito importante, né? E tem a parte de cima dele, as tirinhas, né? Que fala, né? Não sei. Ô, mãe, como que chama essa parte de cima aqui? Tirinha que fala? Correia. Correia. Tem a correia, errei o nome. Tem a correia, que é a parte de cima, e a parte de baixo também, né? E daí, se a gente tirar qualquer um dos dois, fica o remédio, o chinelo não tem serventia nenhuma. Então, um tem que estar colado no outro, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes a pessoa precisa dos dois tratamentos para ela estar vendo o resultado positivo para ela estar vendo a transformação, né, da saúde mental dela, da saúde emocional dela. Porque um faz parte do outro. Então ela tem que estar atenta nisso, trabalhando nisso, né, se perguntando, nossa, será que eu preciso realmente de um tratamento a mais? O que eu posso fazer para estar melhorando, né? Ela vai se perguntando tudo isso, tá bom? Vamos ver a outra aqui. Tem outras pessoas também que podem falar assim, né? Se eu tomar remédio ou não, eles não fazem diferença, né? Provavelmente são aquelas pessoas que tomaram remédio um tempo, ou tomaram errado, ou tomaram ele sem fazer outro tipo de tratamento, né? Então a pessoa fica nesse redemoinho, né? Ela não sai daquilo, como eu já disse também, né? Parar de tomar medicação por conta própria. Então, essa união do tratamento psicológico com o tratamento medicamentoso, vocês viram que ela é muito poderosa, né? Ela é algo assim bem transformador para a pessoa. Ela é algo que pode realmente estar fazendo a diferença que estava faltando para a pessoa, né? Mesmo eu tenho uma paciente, né, que ela estava vindo na terapia, e ela estava vindo sem medicação, e estava evidente que estava muito forte a ansiedade dela, né? Dava para ver, estava bem difícil daí para tá fazendo a terapia. Nesse caso, eu pedi um encaminhamento para ela estar pegando a medicação, porque naquele caso era necessário, porque daí senão a terapia ia empacar,
né? A pessoa não ia mais para frente, porque o sintoma estava falando mais alto que ela mesma. As crises de choro eram mais intensas durante a sessão, fora da sessão também. Ela começou a tomar o remédio, ela começou a ficar bem, né? E daí a gente conseguiu tocar melhor a terapia, se concentrar melhor no que ela queria resolver, porque estava difícil. A Elisandra falando ali, ó. Foi através das suas lives, vídeos, que eu senti vontade de volta a fazer minhas terapias e volta com as medicações. Muito obrigado. Imagina, Elisandra, esse é o nosso objetivo mesmo, entendeu? A gente nunca deve tá largando mão desses tipos de tratamento, porque eles são muito importantes, gente, sabe? Não é à toa que, não engrandecendo aí, mas a gente estudou pra caramba, entendeu? A minha graduação foi 5 anos, a dos médicos são 10, né? Então, lógico, tem profissionais bons, outros nem tanto, e a gente tem que saber escolher, e hoje a gente pode escolher a dedo, sim, entendeu? Se você não gostar de algum profissional, se você não bater o santo com ele, alguma coisa, você pode trocar, sim, entendeu? É um direito todo seu. Às vezes a pessoa também, o que acontece? Às vezes a pessoa também fala que essas coisas não adiantam. Lembro até de uma colega minha que fez live comigo, que ela passou por 3 psicólogos, ela teve que passar. Por quê? Porque o primeiro, eu acho que adiantou, né, não adiantou quase nada. O segundo adiantou mais ou menos. E o terceiro foi que fez a diferença para ela, que ela realmente mudou, né, a vida dela. Ela conseguiu que ela estava... Essa história é real, viu, gente? Se vocês quiserem procurar, dar uma fuçada aí no Facebook também, eu acho que a live chama Tempos de Pandemia, alguma coisa assim. A moça, ela tinha síndrome do pânico, e hoje em dia ela consegue viver normalmente. Lógico que ela tem um pouco de sequelas, ela sempre está de olho nela, né, no que ela está fazendo, para aquilo não dominar ela nunca mais. Mas ela hoje em dia está muito bem, graças à persistência dela também nos tratamentos. Então, às vezes quantas coisas a gente não foi fazer que não deu certo de primeira na nossa vida, né? Às vezes o primeiro namorado ou namorada não deu certo na nossa vida. Peraí, gente, tomar. Às vezes o primeiro emprego, né? Quantas de nós aí estamos com o primeiro namorado, com a primeira pessoa que a gente beijou, né? São poucos. Quantas pessoas estão no primeiro emprego desde que entrou, né? Que não trocaram depois, na mesma casa, né? Então tem vários exemplos. A gente pode estar trocando também. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem o direito de correr atrás também de um profissional bom que escute, né? Que ouça a gente. Não que aquele profissional que só passa remédio, aquele psicólogo que só tá lá para cumprir tabela, né? E a gente tem que ver realmente se algo está funcionando pra gente. Então a gente tem o direito, sim, de escolher, né? Escolher o melhor para nós e tá correndo atrás de um bom profissional que a gente sente que vai fazer a diferença pra gente, sim. Pode resolver o nosso problema, tá? Aí minha mãe falando, boa noite, mãe, tá bom? E agora, gente, um pequeno passo a passo aí para você estar evitando de novo suas recaídas, tá? Como eu digo nos meus passos a passos, como eu digo nos meus passo a passo, não tem receita de bolo, tá? Sempre alguma coisa que a pessoa tem que estar vendo com ela, né? E eu só dou uma orientação, né? Aí você vê o que funciona melhor para você, para estar colocando em prática, tá?
Primeiramente, gente, retoma o seu tratamento medicamentoso com o seu psiquiatra que você estava, né? Volta nele, fala a verdade, né? Por quê? Porque daí ele já pode ver o jeito que você tá. Se você precisa aumentar a dose, se você precisa diminuir a dose. Porque se você voltar você mesmo, tipo, nossa, eu vou voltar agora eu mesmo, né? Eu vou pegar as medicações, eu vou tomar eu mesmo, tudo. E então é bom estar tendo essa opinião, tá? Do profissional que lida realmente com isso. Então você volta nele, explica tudo certinho, né? Fala o que houve, por que você parou, entendeu? Se ele for um bom profissional, ele vai escutar você, entendeu? Ele vai começar, não sei, fase de teste, alguma coisa assim, e ele vai orientar você de novo, não parar, né? O que você pode estar fazendo, você pode estar tomando de uma vez, você tem que voltar aos pouquinhos, depende muito da pessoa, isso daí, no caso dela, tá? Se você, por acaso, não gosta do psiquiatra que você está indo, né? Então já está na hora, já é uma bora de trocar. Você já pode trocar já de profissional e procurar um outro que satisfaça, né? Que resolva os seus problemas, tá bom? Como eu disse aqui, vá um médico de confiança, né? E depois, como você tá vendo aqui de tudo que eu disse, procura um tratamento psicológico, tá? Se a causa for intensa, se a pessoa tiver uma causa muito grande por trás daqueles sintomas, né, ela vai precisar de um tratamento psicológico para estar melhorando a parte, a saúde mental dela de modo profundo mesmo, e lá na raiz. Vocês lembram a analogia com o terreno? Então ela tem que estar indo lá na raiz do problema para estar tratando isso daí a fundo, tá? E é muito importante também, se ela já, também a psicologia, se ela estava indo num psicólogo que estava escutando ela, né, que ela estava se sentindo bem, que ela estava se sentindo acolhida. Se você já estava sentindo assim que não, o tratamento não estava indo para frente, não estava dando, você troca também de psicólogo, não tem problema nenhum, tá? Às vezes não que ele seja ruim, mas às vezes o ponto de vista dele lá já não está te ajudando. Aí um outro psicólogo pode ver os seus mesmos problemas, né, a sua mesma ansiedade, mas de outro ponto de vista, tá bom? E é isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Tchau e até mais.